Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia. Milana. Hoje nós vamos continuar nesse livro incrível de Atos, do capítulo 8 ao 9. Vamos lá? Vamos começar? Saulo persegue a igreja. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. O evangelho em Samaria. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos os escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Ele afirmava: "Este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder." Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: "Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo." Então Pedro respondeu: "Que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado." Aí Simão disse a Pedro e a João: "Por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram." Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Filipe e o alto funcionário da Etiópia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Apronte-se e vai para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza." Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: "Chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a." Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" "Como posso entender se ninguém me explica?" respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: "Ele era como um cordeiro que é levado para o ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando corta a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim."
O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estava viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém, continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não ouviram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá à casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs a mão sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado, e depois comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo em Damasco. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornaram cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo em Jerusalém. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e apresentou-o aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia
e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro nas cidades de Lida e Jope. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Sarão viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naquele dia, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram no quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e, em seguida, se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couros, chamado Simão. Coisa fantástica, hein? A gente está vendo aí o avanço da igreja, como que aquilo que nós falamos ontem, né? Sobre a perseguição começar após a morte de Estevão. E aí a gente vê que essa perseguição se estende, se tornando ainda mais forte e violenta. Saulo é aquele que persegue a igreja, né? De uma forma violentamente. E aí tem esse encontro com Jesus no meio do caminho. E Deus muda a história de Saulo. Eu costumo dizer que Coisa linda, né? Saulo realmente encontrou-se com Jesus, né? Ele não se encontrou com a letra, ele se encontrou com Cristo. E a mudança que ele viveu realmente promoveu para o Evangelho um ganho de proporções inimagináveis. É óbvio que a gente sabe que os demais apóstolos pregaram, mas Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo foi o responsável por levar o Evangelho às nações gentílicas. Então, realmente, a gente vê aí o que Deus tinha de plano na vida de Saulo e por que o Senhor fez o que fez com Paulo. Porque, realmente, grandes coisas o Senhor tinha para realizar através da vida dele. Embora os outros apóstolos tivessem, né, aquele peso de ter andado com Jesus, Paulo não andou com Jesus, ele conheceu, como você diz, né? Além da letra, Jesus se apresentou a Saulo, né? Se transformou em Paulo. Eu percebo pela história de Paulo e pela revelação, né, aqui que a palavra nos traz em relação à vida de Paulo, que ele meio que se identificava, né, com os gentios, né? Como se ele fosse uma pessoa rejeitada mesmo pelo aquilo que ele tinha feito, por aquilo que ele era. Porque ele era visto como... As pessoas tinham medo de Paulo, né? Sim. Eles tinham medo, porque não é aquele que matava. Então, ele se sentia, com certeza, Paulo, ele se sentia, de certa forma, entre aspas, não registra isso, que Paulo se tornou uma pessoa muito forte pelo poder do Espírito Santo, mas rejeitado para poder pregar a palavra. Então, ele tinha que passar por cima daquilo que ele era. Ele foi rejeitado pelos apóstolos. É verdade, é Só verdade. depois que ele aceito. Ele realmente teve que enfrentar ali uma fé tremenda, né, no Cristo que foi apresentado para ele na estrada de Damasco, né? Isso? Então, por isso que talvez a gente se sente tanta afinidades com Paulo, né? Sim. Por causa exatamente dessa postura de que a gente é gentios, né? Povo eleito, adotado por Deus, né? Uhum. Mas Paulo, eu acho que ele se identificava mais. Verdade. Da sua história. E o versículo 3 fala, né? Porém Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Aí Deus muda o destino desse homem. Ao invés de acabar com a igreja, ele estabelece a igreja. Pelo contrário, ele corre contra o tempo, né? Vive aí com um espinho na carne, que só a Bíblia não revela. A gente assistiu o filme de Paulo ano passado e a gente gostou muito dessa revelação, né? Que foi uma pontuação muito interessante. O diretor do filme colocou que esse espinho de Paulo
Era o que ele tinha feito. Certamente era a lembrança de toda a maldade que ele havia feito. Porque ele era mau, né? Sim, ele foi mau. Ele foi mau. Era homens, mulheres, crianças, Ele velhos. era sem piedade. Sem Né? piedade. Inclusive ajudou, né, a matar Estevão, aprovou a morte de Estevão. Né? Imagina Sim. o sentimento. Apesar de que o Espírito de Deus, ele entra, ele troca as coisas de lugar, né? Então, isso é uma tese, né? Só Deus sabe o que Paulo sentiu. Qual era o espinho dele, uma né? coisa que a gente sabe é que ele fez toda a diferença. Verdade. Né? E o que fica claro pra gente aqui nessa passagem é o quanto que Deus pode realizar na vida de uma pessoa. Às vezes a gente olha para uma pessoa perdida e a gente pensa, essa pessoa não tem jeito. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, ele muda radicalmente a vida dessa pessoa. Pra gente encerrar, a parte aqui do capítulo 8, onde fala de Filipe, o alto funcionário da Etiópia. Esse eunuco. Deus levou ele para lá, né? Para encontrar com esse eunuco, né? E ali Filipe fala de Jesus, né, para ele, né? Interpreta a passagem de Isaías que ele estava lendo. E aí eu acho muito lindo que ele quer ser batizado, né? Eu achei muito lindo o comportamento desse funcionário. E o mais forte que me mexeu muito assim com o meu coração é mais uma vez registrado na Bíblia o fator de que o Espírito do Senhor toma a pessoa e translada a pessoa, né? Filipe, ele foi aqui a Bíblia aqui é muito claro dizendo que foi transladado, né? E de repente ele se encontrou na cidade, em outra cidade onde ele seguiu viagem. Aí a gente fica pensando, né? Por que, né? Que o Espírito de Deus fez isso? Talvez a pressa do anúncio do Evangelho, ou talvez esse alto funcionário aqui, né, da rainha, parece, né? Sim, da rainha da Etiópia. Esse alto funcionário já poderia seguir fazendo o que ele faria ali. É como se o Espírito tivesse pressa. Na realidade, é aquilo que a gente aprende, né? Que o Espírito de Deus é que nos ensina tudo que a gente precisa saber a respeito do Pai. Então está muito claro aqui que Filipe foi o mensageiro inicial, mas era o Espírito Santo quem ia terminar o trabalho que Filipe começou. Muito bonito, cara. Muito mesmo. E forte, as entranhas da gente verdade, né, se estremecem. Fica com essa palavra e amanhã a gente entra em 10 e 11 de Atos. Estamos quase lá, hein? Deus abençoe.